Fala turma, fala galera que curte o trabalho do 676 Clube, aqui é Fernando Alves, presidente. E no vídeo de hoje, um lugar um pouquinho diferente, um conteúdo um pouco diferente. Tô trazendo aqui para vocês um neocolecionável, né, cumprindo o propósito que eu comentei com vocês lá no começo do ano. E tem várias razões do porquê que eu tô trazendo esse carro. Primeiro, eu não tenho dúvida alguma de que se trata de um legítimo neocolecionável. Isso não tenho dúvida nenhuma. Segundo, é Dia dos Pais. Eu gostaria de fazer esse vídeo utilizando o carro do meu pai, que é nada mais nada menos do que esse neocolecionável maravilhoso, essa Chevrolet Montana Sport ano 2005, modelo 2006. Então é sobre ela que nós vamos falar hoje, tá? Vou dissertar bastante sobre esse carro, explicar para vocês o porquê que ela tá na família, qual que é a importância dela para o meu velho, para o uso diário dele, tá? Já digo de antemão, esse carro é um carro que roda todo santo dia, é um carro de uso diário. Então vocês vão ver que tem diversas marcas, tem diversas coisas que o tempo e que o uso naturalmente foram provocando nesse carro, mas que na minha visão até brilhantam ela ainda mais. Então nós vamos conversar um pouquinho e na parte final do vídeo eu quero fazer aqui alguns comentários em específico sobre esta unidade aqui, beleza? Bora lá! Se esse conteúdo te agrada, se esse conteúdo te interessa, não esqueça, já deixa teu like, deixa teu comentário, já se inscreva aí no nosso canal, porque vai nos ajudar demais a levar esse trabalho adiante. Então, sem mais delongas, vamos conhecer um pouquinho da Montana. Bom, turma, a Chevrolet Montana é um dos carros mais legais ali da década de 2000, sinceramente falando, tá? Por conta, né, de perda de mercado com a picape Corsa, ela já estava ali meio velhinha. Naturalmente, a geração do Corsa C tinha sido lançada em 2002. A General Motors do Brasil precisava de uma solução para não perder mercado, né? Um mercado que nós sabemos que sempre foi dominado aí desde o lançamento pela Fiat Strada, depois ali também pela Saveiro, né, que é um concorrente de peso. E a General Motors precisava fazer alguma coisa para não ficar tão defasada nesse mercado. Então o que acontece? Buscando dentro de casa inspirações, ela encontrou no próprio Corsa C a inspiração para criar essa joia aqui, que é a Chevrolet Montana, de primeira geração. Gente, a Montana é um projeto 100% nacional, tá? Ela estreou no mercado brasileiro em 2003 e ela não foi vendida só no mercado brasileiro, ela foi vendida em outros países também, só que aqui no Brasil ela recebeu o nome de Montana, em outros países recebeu o nome de Opel Corsa Picape, por incrível que pareça. E o que acontece, gente? Tiveram várias inspirações para a construção desse carro, tá? Uma coisa que eu acho muito interessante que a Chevrolet criou, que a Chevrolet fez esse carro, foi ter esse conceito que a gente chama de Max Cab. A gente não, a GM do Brasil chamou de Max Cab, que é justamente você ter uma cabine ampla, você ter uma cabine espaçosa e um volume de carga também muito espaçoso. Inclusive, se vocês observarem essa janela aqui, se vocês observarem esse espaço, ele tem uma inspiração direta do Holden UTC, que nada mais é do que a versão picape do Holden Commodore, que traduzindo é o nosso Chevrolet Omega, que foi vendido aí dos anos de 1998 até 2011. Se eu não me engano, até a versão ali de 2009 e 2011 teve versão UTC, que seria a versão utilitária. Então a GM do Brasil, ela procurou se inspirar nesse carro, justamente para que tivesse esse conceito chamado Max Cab, tivesse essa janelinha. Se vocês observarem a foto que eu vou deixar agora, vocês verão que a inspiração vem daí. E o que acontece, gente? Tudo isso gerou um conjunto muito harmonioso, né? Você vê que é um veículo de linhas ainda muito bonitas, é um veículo que tem um design realmente jovem, um design um tanto esportivo e principalmente tem um equilíbrio muito legal entre o espaço para quem viaja ali na cabine e o espaço de carga. Para vocês terem uma ideia, a Montana ela só perdia espaço de carga na sua época para a Courier. A Courier realmente era imbatível, porém a Courier tinha um problema. Ela te dava um espaço de carga muito grande, mas ela tirava espaço para quem viaja, né, na parte interna ali. Por exemplo, para você acomodar uma mochila atrás dos bancos, na Courier, sem chance. A estrada é muito difícil. Acho que esse compromisso entre espaço interno e caçamba, acho que a Montana ela realmente conseguiu de uma maneira muito mais eficiente.
São 730 litros, tá, de capacidade, aliás, 730 quilos de capacidade lá no tanque, lá no... São 730 quilos de capacidade, tá, na caçamba, uma caçamba realmente gigantesca. Um ponto que eu acho muito interessante, que vale a pena a gente comentar na Montana, é o seguinte, tá? Já olhando aqui pela lateral, observem como a caçamba desse carro é alta, né? Você tem um espaço aqui bastante considerável na altura da caçamba do veículo. E isso proporciona uma melhor acomodação da carga. Temos aqui também o step side, né? Que nada mais é do que um apoio para que você possa levantar e acomodar de repente melhor a carga, tá? E ganchos de amarração que eram de série, tá bom? E o que acontece, gente? A Montana, ela foi lançada em 3 pacotes inicialmente. O pacote Conquest, que era a versão de entrada, uma versão bem básica, com os para-choques pretos, bem paupérrima de equipamentos mesmo. A versão Sport, que é esse carinha que nós temos aqui, tá? E a versão Off-Road, que era uma versão já mais aventureira, com alguns adereços lameiros, ele tinha farol de milha com grade mata-cachorro na frente, tinha uma série de acessórios que, na realidade, com o final do off-road, ali em torno de 2004, 2005, passou a ser acessório que você poderia colocar em qualquer Montana na sua concessionária Chevrolet de preferência. Mas a gente vai se ater a falar da Sport, que na minha humilde opinião é a versão mais interessante e é a que a gente tem aqui, tá bom? O que acontece, gente? A Sport, ela tinha esse visual completinho aqui, do jeito que vocês estão vendo, tá? A Sport, para atender um público um pouquinho mais jovem, para atender um público um pouco mais, digamos assim, disposto, né, a transportar motocicletas, transportar cargas leves, aquele, né, jovem, aquele universitário, ou até mesmo um empresário aí, né, solteiro, enfim, ele tinha esse visual muito legal. Então esse carro, ele já era oferecido para o cliente, tá, com a capota marítima. Inclusive essa capota já é uma capota de reposição. Infelizmente a capota original acabou, né, se degradando com o tempo, nós substituímos. Ela vinha com essas rodas belíssimas, que inclusive a gente vê muito em vários carros por aí, que é a roda da Montana Sport Aro 15, tá? Utilizando aí pneus 185/60, certo? Ela vinha com esse visual aqui, ó, com todas essas partes inferiores do para-choque pintadas, vinha com aqueles spoilers laterais que eu acho um item assim muito bonito. Já vinha de série na Sport, do jeitinho que você tá vendo aí, ó, tá? Pintado na cor do carro, ok? Ela já vinha também com essa faixa, né, em preto aqui na coluna da porta, ok? As capas dos espelhos também são na cor do carro, do jeito que vocês estão vendo, ok? O badge Sport aqui, que era uma característica do modelo, tá? Além, logicamente, de uma frente um pouquinho diferenciada. O para-choque era exclusivo, tá? Só a Montana Sport tinha esse para-choque. Inclusive, na reestilização que a GM fez no Corsa C, ali em torno de 2008 com o modelo 2009, ela implementou este para-choque, porém com uma diferença. Só na Montana Sport, originalmente falando, essa área aqui, ó, era preta, do jeito que vocês estão vendo, tá ok? Nos Corsas, aí, sedã, hatch, reestilizados de 2009 até 2012, era o mesmo para-choque da Montana Sport, porém pintado. Essa área aqui era toda pintada. Só na Montana Sport nós tínhamos aqui essa área em preto, do jeito que vocês estão vendo aqui, beleza? Outra característica muito bacana, na versão Sport nós tínhamos os faróis com máscara negra, do jeito que vocês estão vendo aqui, e com a regulagem elétrica de altura de série, tá bom? É um diferencial bem legal para o veículo de carga, né? Às vezes você está com uma carga meio ampla ali, a frente do carro levanta, você consegue regular eletricamente a faixa do farol para que não ofusquem, né, outros proprietários aí, aliás, outros condutores que vêm no sentido contrário, melhor dizendo. Certo, gente? Esse veículo aqui é um veículo do ano de 2005, modelo 2006, tá? Motor 1.8, eu esqueci de mencionar, não posso esquecer, tá? Já vamos falar um pouquinho aqui do motor, mas inicialmente de 2013 até 2008, a Montana tinha unicamente a mecânica 1.8. E o 1.8 tinha duas fases que nós vamos falar aqui agora um pouquinho a respeito dessas fases do motor.
Vamos conhecer um pouquinho mais? Bom, turma, aí nós temos o motor 1.8 Flex Power, tá? De 114 cavalos. Conforme eu comentei, né, há pouco, o motor 1.8 ele teve dois momentos aí na Montana, tá bom? E no Corsa também, né? Nós tivemos a primeira geração do 1.8 Flex que gerava 109 cavalos, com algumas diferenças de mapeamento e também com borboleta mecânica. E nós tivemos esta versão que foi até 2008, do motor 1.8 Flex Power com 114 cavalos. Lembrando que essas potências são obtidas com etanol. E a diferença dele para o antigo, além logicamente, né, do mapeamento eletrônico, é a presença da borboleta motorizada, tá? Esse carro já tem o acelerador eletrônico, ok? Que, diga-se de passagem, é um item um tanto problemático nesse carro. Essa unidade mesmo já teve a borboleta substituída logo quando a gente comprou esse carro, tá bom? Então já fica aí um ponto de alerta, tá? Motor muito elástico, motor muito bacana, que casado aí com a caixa de câmbio com relações curtas, como tem, né, uma picape, garantem um desempenho aí bastante interessante, turma. Lógico que infelizmente nem tudo são flores, né? Infelizmente o consumo de combustível é um ponto negativo desse carro, ele consome bastante, tá? Meu pai utiliza ela majoritariamente aí no trânsito urbano, se deslocando, né, da residência dele até a chácara. E, gente, o consumo médio desse carro com etanol aí nessas condições, que é um trecho diário, vai de, sei lá, 6, 7 quilômetros de ida, mais 6 de volta, ela chega num consumo de 4,5, estourando 5 quilômetros por litro. Realmente é um consumo bem importante, tá? Então fica aí já um ponto de alerta, outro ponto de alerta para essa mecânica, que é o consumo. A bem da verdade, né? Eu acho que esse é um mal que infelizmente assola praticamente todas as mecânicas GM, né? Bom, turma, aqui nós podemos ver, tá? Essa unidade ela possui o ar-condicionado. Lembrando, muita gente acredita que toda Montana Sport tem ar-condicionado. Por incrível que pareça, não. O ar-condicionado era opcional. A sorte é que a maioria absoluta dos compradores da Montana na época optavam pelo ar-condicionado. Então esta unidade aqui, ela é equipada com ar-condicionado, tá? A direção hidráulica, sim, esta era item de série, ok? Ali nós podemos ver o tanquinho de partida frio que a gente abastece com regularidade, porque esse carro roda muito com etanol, a gente sempre utiliza ela no etanol, então o tanquinho de partida frio precisa estar sempre bem abastecido, né? E aí tá a vista interna do capô, a gente não tem aquela manta de proteção, não era item de série, né? Infelizmente. E basicamente, gente, aqui no capô o que eu tenho a comentar para vocês é isso. Agora nós vamos conhecer um pouquinho da área da caçamba, né? A área que interessa para a maioria dos picapeiros aí, como que é, se é grande, se não é, qual que é o volume. Em seguida nós vamos para o interior da picape, conhecer um pouquinho mais, ok? Bom, turma, o acesso aqui para nossa tampa traseira é extremamente fácil. Observem aqui, tá, que ela ainda segue original do veículo. Eu digo isso porque, por incrível que pareça, gente, era extremamente comum o roubo, o furto dessas tampas traseiras da Montana. Tanto é que em 2005 ela recebeu a fechadura, tá, para trancamento aqui da tampa da caçamba. As 2003, 2004 não possuem esse item e aí facilitava ainda mais a ação dos bandidos, né? Nós podemos ver aqui os badges, né? Montana, ali 1.8 Flex Power e a gravatona aqui da Chevrolet no meio. Lembrando, algum antigo dono dela, tá? Colocou essa gravata dourada, tanto aqui no emblema traseiro quanto no emblema dianteiro. Originalmente essa gravata é vazada, só que a gente resolveu manter. Confesso para você que eu acho mais bonitinho, então eu e meu pai resolvemos manter ela aí, tá? O acesso aqui é muito simples, né? Temos aqui os cabos de aço que inclusive dão aí uma boa sustentação para a tampa traseira, tá? Essa tampa ela é facilmente removível, você colocar em um determinado ângulo, acho que é mais ou menos aqui, você consegue tirar a tampa, tá? Você consegue remover facilmente aí a tampa da caçamba. E o que acontece, gente? Nessa unidade, sinceramente, esse item eu não sei se ele é original, se ele é de fábrica ou não. Nós temos ali, tá? Um protetor de caçamba da Beppo, que é muito bom, diga-se de passagem. E que tá nesse carro, acredito eu, que talvez desde a época de zero, tá? E meu pai, zeloso assim como ele é, da maneira dele, né? Depois eu vou comentar um pouco a respeito.
ele colocou esse tapume de madeira aqui para poder até facilitar o embarque e desembarque das cargas dele. Tem até um gancho aqui porque meu pai utiliza muito aquelas caixas de supermercado, então quando ele vai içar as caixas ele usa esse gancho aqui, ó, tá? Então é mais um cuidado aí que meu velho tem com a caminhonete dele. Essa proteção de caçamba, recomendo, ela é nova, como eu falei para vocês. Ela tem aqui, ó, um acessório muito bacana, que é essa trava rápida aqui, ó, tá? E lateralmente falando, é só desencaixar aqui que vocês têm o acesso rápido aí para caçamba da caminhonete, ok? Vou mostrar aqui um pouquinho para vocês, um pouco do espaço interno. Observe que é um vão realmente muito grande, tá? O veículo tem uma aptidão boa aí para transporte de cargas, ok? Bom, gente, falamos aí um pouquinho, né, dessas qualidades do carro. Agora nós vamos para a parte interior, a parte ali da cabine, que eu diria para você que talvez seja a parte mais interessante da Montana Sport. Vamos lá? Bom, turma, agora nós vamos falar um pouquinho da parte interna da Montana. Diria para vocês que é a melhor área aí da caminhonete. Mas por que eu estou dizendo isso para vocês? Pelo seguinte, tá? É impressionante como essa picape une conforto com capacidade de carga. Eu acho que a principal qualidade da Chevrolet Montana é essa. E foi por esse motivo que na época, né, em 2012, meu pai escolheu essa picapinha aqui para ser o carro dele, né? Esse carro já está com a gente há 10 anos, por incrível que pareça. Já viveu muita coisa com o velho. E durante esses 10 anos nós podemos comprovar que esse é o melhor custo-benefício que ela pode oferecer. O que ela custa e o que ela proporciona pra gente, tá? É um veículo completo, como eu falei pra vocês. Então aqui vocês vão encontrar o acionamento dos vidros elétricos para as duas portas, todos de um toque, tá? Um espelho, que é um espelho manual. O espelho elétrico na Montana ele só existia num pacote que era oferecido o ABS, tá? Eu particularmente ainda não vi uma pessoalmente, eu sei que existiu, tá? O pacote de opcionais de ABS e mais outros itens, e junto vinha o espelho elétrico. Essa daqui não tem esse item, então temos aí o espelho com regulagem manual, mas que funciona muito bem. Temos aqui o tweeter, alto-falante, né? Aqui o revestimento de tecido, que não tem jeito, qualquer GM da década de 2000, 2010 esse tecido solta, infelizmente, né? E temos aqui também, gente, já aproveitando aqui a nossa face esquerda, temos ali já o painel de instrumentos que eu vou mostrar para vocês em detalhes, né? Aqui nós temos os comandos de luzes, que inclusive contam com farol de neblina, a regulagem elétrica do facho e o dimmer ali do farol, né? Uma coisa que eu quero mostrar aqui para vocês também é o seguinte. Aí já é outra coisa aí que meu pai colocou ao longo do tempo, que são as capas de banco. Esses revestimentos aqui não são originais do carro, mas por baixo aqui, ó, tá o tecidinho original do banco, que é o mesmo da porta. Se vocês observarem aqui, ó, é o tecido da Sport, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês agora alguns detalhes aí do painel de instrumentos, enfim, da área ali do cockpit, ok? Bom, turma, continuando, temos aqui no nosso volante de direção, o clássico volante do Corsa, sem airbag, tá? Esse carro aqui não dispõe dos airbags e nem dos cintos pirotécnicos que eram opcionais para essa caminhonete, tá bom? Temos aí o belo painel de instrumentos, gosto mesmo, de verdade, apesar da iluminação dele ser âmbar, uma iluminação um pouco simples, eu gosto bastante desse painel de instrumentos, tá? Atualmente aí tá com 188 mil quilômetros. Eu estimo, não tenho certeza, tá? Eu estimo que meu pai já deva ter rodado aí seus 100 mil quilômetros com essa caminhonete. Eu acho que quando ele pegou, ela tava com 79, 80 mil, mais ou menos, tá? Eu não tenho certeza. Aqui, gente, nós temos o TID, que nada mais é do que aquele mostrador de tripla função, né? Com hora, data e temperatura externa, né? Aqui no console central temos aquele acabamento que era idêntico ao dos Corsa Premium, né? Com a parte interna toda prateada. Aqui um rádio Pioneer de época. Os controles de ar-condicionado estão um pouquinho gastos ali, mas só para que vocês entendam, temos aqui ar-condicionado, a recirculação e o botão interno
ele não tem função na Montana, porque esse botão aqui, ele seria para o desembaçador traseiro, no caso dos Corsa Hatch e Corsa Sedan, tá bom? Aqui no centro do console nós temos ali o botão das travas elétricas, nossa alavanca aí de 5 velocidades, né? E no console aqui, freio de mão e porta-copos, ok? Aqui, gente, nós temos quebra-sol, que não tem iluminação, mas tem os espelhinhos ali, né? Com a tampinha. Aqui no centro nós temos aí a iluminação interna, que inclusive tem luzes de leitura individuais e o sensor do alarme, tá? Esse carro tem alarme volumétrico de série, inclusive a chave, ó, com telecomando, tá bom? E nesse carro aqui tá funcionando 100%. E aqui na época um presentinho que eu dei pro meu velho, que foi o porta-óculos original GM. Esse cara aqui tava no Corsa que eu tive, então antes de vender o carro eu tirei e coloquei aqui na Montana para ele. Do outro lado a alça de teto. Temos aí regulagem de altura do cinto, né? Esqueci de mencionar, o banco aqui do motorista também tem a regulagem de altura, essa alavanca aqui. A direção não tem nenhuma regulagem, tá, gente? E o espelho interno, que é um espelho comum, tá? E, gente, mesmo sendo um veículo simples para os padrões de hoje, né, nós temos aí o trivial. Eu digo para você que é uma experiência muito agradável guiar esse carro, tá? Ele é um carro que funciona muito bem, é um carro muito gostoso de dirigir, é um carro muito macio. Ele tem um compromisso muito legal entre potência e digamos assim, estabilidade, né? Por ser uma picape, muitas vezes o pessoal acha que não é um veículo estável, mas digo para vocês que é um veículo com uma estabilidade muito bacana. O eixo traseiro usa molas helicoidais, então naturalmente é um carro um pouco mais confortável. Não é necessariamente um carro apto para muita carga, vou ser sincero para vocês. Isso a gente pôde comprovar aí ao longo do tempo, tá? Não é um carro por batidão, por algo muito pesado, é um carro que fica ali no meio termo. Aquela pessoa que quer carregar um pouco de carga, mas que também quer conforto para poder rodar no dia a dia. Se você quer uma picape pro batidão, para moer, sabe, para torar mesmo, esse carro não é necessariamente um carro para isso, tá? Sou bem sincero em dizer, ok, gente? Bom, agora eu vou gravar a segunda parte do nosso vídeo, que nada mais é do que uma dissertação. Quero falar aqui aí para vocês o porquê que essa Montana veio parar na nossa família e um pouquinho do que ela representa para cada um de nós. Bom, turma, como vocês viram, falei um pouquinho a respeito aí da nossa Montana Sport. E agora eu quero contar um pouquinho do que esse carro representa para nossa família, né? Como eu falei para vocês, fazem 10 anos aí que a Montana tá conosco, né? E nesses 10 anos ela participou de muita coisa importante na nossa família. Esse carro já participou, acho que por alto de umas 3 ou 4 reformas de igreja. Para quem não sabe, sou evangélico. Minha mãe, ela é presidente de um ministério, então esse carro aqui ele já participou de umas 4 reformas de igreja e vai participar de mais uma logo mais, tá? Esse carro participou da reforma das casas que meu pai tem ali para aluguel. Esse carro fez a mudança da minha irmã, esse carro fez a minha mudança. Enfim, nesses 10 anos esse carro aqui ele fez muita coisa pela gente. E eu acho que se tem uma coisa na minha família que simboliza muito essa união, que simboliza muito o que a gente tem uns com os outros, é esse carro aqui. Por quê? Meu pai, como a maioria dos aposentados hoje, né? Ele tem a sua vida, ele tem a sua renda, mas nem sempre essa renda ela é suficiente, por exemplo, para poder tapar determinados buracos ou determinadas quebras quando o carro apresenta esse tipo de situação. Então a gente sempre se junta, tá? Minha mãe, eu, minha irmã, a gente sempre se une para poder manter esse carro em pé. E eu não digo isso, gente, para poder enaltecer ninguém ou até mesmo menosprezar quem quer que seja, ou para falar, putz, mas seu pai então tem um carro, mas ele não tem condições, não é nada disso, muito pelo contrário. O que eu estou trazendo para vocês é o seguinte, como é importante que as famílias sejam unidas. Por quê, gente? Meu velho ele passou a vida inteira batalhando, sabe? Meu pai acordava cedo, às 3 da manhã, acho que às 3 e pouquinho da manhã ele já saía de casa para poder trabalhar, né? Trabalhava na DECA, empresa que ele trabalhou por 25 anos.
E ele passou toda essa vida aí, né, se esforçando pela gente. Então, por que agora, na terceira idade dele, a gente não pode devolver isso para ele de certa forma? Eu acho que esse carro simboliza isso muito bem. Então, gente, eu gostaria aqui de deixar a minha homenagem para o meu velho Francisco Alves, dizer que eu amo muito e agradecer pela sua vida, pai, de verdade. E que todos os pais aí do 676 Clube se sintam abraçados nesse vídeo. Eu vou deixar algumas fotos para vocês aí, tá? E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito de ver os pais aí dos nossos amigos que são sócios do 676 Clube. Um grande abraço, fiquem com Deus. E de verdade, espero que um dia, se um dia eu for ver esse vídeo com um sentimento diferente, que não seja admiração, mas seja saudade, que eu possa ver e ter a certeza de que eu pude também prestar essa homenagem em vida para você, meu velho. Deus abençoe, meu pai Francisco Alves Nogueira. Te amo.